Oi, minhas gostosas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Começamos mais um vídeo aqui no canal, como o título aí embaixo já vem dizendo. Eu vim trazer para vocês, mamães e futuras mamães, algumas dicas para ficar mais fácil esse processo tão sonhado que é engravidar. Então, se vocês gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, vai lá no Insta, vou deixar aqui embaixo o link, Sinara Domingos, vou adorar ter vocês pra lá. E vamos lá começar esse vídeo, bora! Então vamos lá pro vídeo. Eu ia me arrumar, fazer uma maquiagem bem linda, só que as crianças estão dormindo. E o tempo de eu me arrumar pra fazer isso, possa ser que elas acordem. Então, vai assim de cara limpa mesmo. Mas o vídeo vai ser bom, viu? Eu tava querendo gravar pra vocês há um tempinho. E vamos lá ver se eu consigo. Amarrar aqui, né? Ficar mais bonitinha pra não ficar mexendo tanto no cabelo, tendo um tique. Vamos lá pro vídeo, vamos deixar de enrolação. Alguns métodos. Que engraçado, né? Que eu não usei nenhum desse pra engravidar, porque toda vez que eu fiquei grávida, oficialmente eu não estava tentando, né? Palhaçada. Mas enfim, eu conheço amigas já ficaram grávidas com esse método, cunhada, prima. Então, quem quer engravidar geralmente dá uma chamadinha ali em Sinara, tira algumas dúvidas. Não sou especialista, mas funciona e não demora tanto, né? Porque o que mata a gente é a ansiedade e essa demora de um mês, não tá grávida, no outro mês não tá grávida, e aí vai. Então, bora deixar de enrolação, vou falar pra vocês os métodos. Primeiro método, não é primeiro método, né, meninas? Mas é baixar um aplicativo que você consiga acompanhar seu ciclo. Porque, querendo ou não, tem muitas meninas que não sabem como é seu ciclo. Se é regular, se é irregular, se é regular 28 dias, 30 dias, 35 dias. Teve uma colega minha que eu perguntei, ela veio, né, tirar umas dúvidas e tal. Aí eu perguntei, amiga, teu ciclo é quantos dias? Ela, não sei. Aí eu fico... Se vocês não conhecem seu corpo, se vocês não conhecem o seu ciclo, fica um pouquinho mais difícil de engravidar. Então, a primeira dica é baixe um aplicativo que você consiga acompanhar seu ciclo. Tem vários por aí. Eu uso o meu calendário, mas tem o Chloe, tem uma ruma que você coloque lá. E geralmente eles pedem, né? Quantos dias fica menstruada, quanto dia é seu ciclo. E aí tem as opções de você não colocar e todo mês você ir alimentando o aplicativo, ele faz esse cálculo pra você. Se é 28, se é de 30 ou se é irregular. E aí vocês sabendo os dias do seu ciclo, fica muito mais fácil de vocês engravidarem. A segunda dica é fazer a temperatura basal. Sinara, o que é a temperatura basal? Meu povo, a temperatura basal nada mais é do que tirar a sua temperatura. Simples assim, tá? Vocês vão pegar um termômetro digital. Lá, geralmente essa técnica quer que vocês durmam no mínimo 3 a 4 horas. E que você não se mexa muito. E você pode fazer essa retirada da temperatura por 3 vias, tá? Anal, vaginal e pela boca, sublingual. Mas se você dorme de boca aberta, então a gente não recomenda fazer a retirada da temperatura pela boca, tá? Aí é anal ou vaginal. Anal não rola, então vamos fazer a temperatura pela vagina, tá? Sinara, como é que eu faço a temperatura basal? Vocês vão pegar um termômetro digital, vai dormir no mínimo 4 horas em seguidas e sempre no mesmo horário. Bota o celular para alarmar, você tira a temperatura, você coloca lá na vagina e pode começar a menstruada mesmo. Como é que é essa técnica da temperatura basal? Qual é a teoria dela? A teoria é que você tem uma temperatura em média,
tá? Uma média de temperatura. Depende de cada corpo tem essa temperatura. A minha era 36,6. Ali era a média. Ali eu não ia nem ovular e nem menstruar. E o que é que acontece com a temperatura? Quando você vai ovular, essa temperatura cai. Cai para quanto, Sinara, mais ou menos? Cai ali pro 36,1, 36,2, 36,3, 36,4. Então, quando ela cai, a gente vê que vai ovular. Sinara, mas como é que eu sei que eu ovulei? Depois dessa temperatura baixa, num outro dia, ovulei. No outro dia você vai ter uma temperatura alta. Sua temperatura vai subir, vai ficar na média 36,6, 36,7 e você vai tirando a temperatura. Lá no Baby Center, eles indicam um aplicativo, só que ele é em inglês. Eu vou tentar deixar o link aqui dele todo traduzido. Que nesse aplicativo também é um dos aplicativos que você pode acompanhar o seu ciclo por lá. E as meninas vão alimentando, colocando muco cervical, colocando a temperatura. E esse aplicativo, depois de 2 temperaturas altas, eu acho, ou 3 temperaturas altas, ele marca lá no gráfico que você ovulou. Então é isso, a temperatura baixou, ovulou. Mais ou menos isso, a temperatura subiu, aí a gente tem a certeza que realmente você ovulou. E aí, o que é que acontece no ciclo? Temperatura normal, desce, ovulou, sobe, a gente confirmou que realmente você ovulou. E aí, temos a segunda queda no nosso ciclo, uma provável fecundação. Quando tem provável fecundação, essa temperatura também vai cair. Não precisa ser lá o 36,1, 36,3, igual da ovulação. Mas ela cai, tá? Um 36,4, 36,5. Ela tá em alta e mais ou menos do 5º ao 7º dia ela vai cair. Aí a gente já fica ligado, ó, pode ser que teve uma fecundação ali. Sinara, e se não cair? Às vezes não cai e fecundou e você fica grávida do mesmo jeito, tá? Mas eu tô contando com base na teoria. Então, do 5º ao 7º dia ela vai cair. A gente já fica ligada. Porque depois, se você ficar grávida, a sua temperatura vai mudar. Uma temperatura de grávida é 36,8, 36,9, 37. Essa é uma temperatura de grávida. E aí, depois dessa queda da fecundação, ela vai subir. E aí a gente começa a acompanhar. A partir do DPO, que é o dia depois da ovulação, o DPO 12, a gente já consegue detectar se você realmente tá grávida. Faz um teste, né? E aí, Sinara, não fiquei grávida. O que é que vai acontecer? Ela tá lá em cima e vai ter uma queda. Caiu. A terceira queda é a menstruação. Isso é a teoria da temperatura basal, tá, meninas? Então, a segunda dica é a temperatura basal. E a terceira dica é o teste de ovulação. Várias vezes o teste de ovulação. Mas se você não conhece seu corpo, não sabe o ciclo, fica um pouco difícil para você detectar. Geralmente um ciclo irregular, você vai ovular lá pro DP 15, 16. E aí, se você não estiver acompanhando pela temperatura basal e nem pelo um aplicativo de ciclo, você vai perder essa ovulação. Ou ela vai vir antes, ou ela vai vir bem depois e você vai achar que você não ovulou. Então, o teste de ovulação é muito importante para vocês, meninas. Para vocês, mamães e futuras mamães que querem engravidar. O teste de ovulação mais conhecido é o Clairvoyant Digital. É um pouquinho caro ali, salgadinho. Mas, se vocês acompanharam, como eu descobri a gravidez de Luna, ele detectou a minha gravidez, sim. O teste de ovulação, ele detecta, ele é feito pra você saber se você tá ovulando ou não. Você faz, acompanha, tem muco, clara de ovo, tá ali, tá no DP 15, vou fazer o teste. Ele vai aparecer a carinha pra você. Se aparecer a carinha pra você, mais ou menos em até 48 horas, você vai estar ovulando. E aí, no outro dia, você faz o teste de ovulação de novo. Não apareceu mais a carinha feliz, você já ovulou, tá, meninas? Namora. Tem o teste de ovulação, aquele que parece o teste de gravidez tradicional. Só que aquele você tem que ter uma percepção, porque ele tem que estar bem forte ou mais forte que a linha de controle. E aí eu não acho muito prático, né? E também você tem que colocar lá no caderninho, ir anotando.
dia tal foi esse teste, dia tal foi esse teste. E, tipo assim, eu não acho muito prático, mas é o mais barato. Então, tem meninas que usam esse, tem meninas que usam o teste de ovulação digital. Ele detecta a gravidez porque o nosso organismo solta o LH, que é o nível, né? O pico de LH, ele detecta quando você vai ovular. E o HCG é primo do HDL, do LH, que é o hormônio que a gente libera quando vai ovular. Então, por isso que o teste digital, ele detecta também se você está grávida, dependendo do período que você fez, tá certo? Então, mamães e futuras mamães, as dicas são essas, tá? Baixar um aplicativo para você acompanhar e ver como é que tá seu ciclo, se tá regular ou se tá irregular. Fazer a tabela, a temperatura basal é batata. Pela temperatura basal você se conhece. O corpo humano é incrível. Tem uma colega minha, Lu, gostosa. Um beijo, ela me assiste, ela escreve aqui no canal. Vou contar a tua história para as meninas. A Lu, ela ficou grávida, né? Ela não tava assim, teoricamente, tentando. Então, ela ficou grávida. E aí, ela teve uma perda gestacional, né? Teve uma embrionária. E aí, depois dessa perca, o ciclo dela não ficou regulado. Ela demorou, ela esperou, né? O aborto espontâneo, então demorou um pouquinho ali, uns 2 meses, mais ou menos. 1 mês, 2 meses, não lembro. E aí, o ciclo dela, depois que ela teve o aborto espontâneo, demorou uns 40 dias para a menstruação dela voltar. Que era o que eu já tinha falado para ela, o médico também já tinha falado para ela. Que provavelmente demorasse, poderia vir 30 dias normal, 28 dias normal, podia demorar. E aí o caso dela foi esse. Perdeu o nosso anjinho, né? E aí demorou 40 dias para menstruar. E eu fiz assim, amiga, vamos tirar a temperatura basal, eu sei que é cedo, não, né, pra você tentar, enfim. Mas vamos ver, porque às vezes demora mesmo por corpo voltar ao normal. Bora fazer a temperatura basal só pra gente conhecer como tá seu ciclo e vira e mexe. E aí a gente começou a fazer a temperatura basal. Ela não baixou o aplicativo, tá, meninas? Porque o aplicativo é em inglês, é um pouquinho complicado. Eu não consegui, assim, explicar mais ou menos pra ela. Assim, eu consegui usar quando eu tirava a temperatura, mas, tipo assim, foi um pouquinho difícil pra ela acompanhar como é o aplicativo. Então, ela mandava a temperatura pra mim e eu ia anotando. Mas eu vou deixar, lembrando, tá, meninas? Vou deixar o link aqui embaixo, se eu achar. Se eu achar. Se eu achar, tem lá no Baby Center um link que vai pro site, que ele explica passo a passo, traduzindo como é que você vai usar esse aplicativo, tá? Esqueci o nome dele, que também é em inglês. Enfim. A gente não baixou esse aplicativo, colocamos lá a data que ela menstruou no aplicativo dela normal e fomos fazendo a temperatura, E a temperatura dessa criatura não tá, tipo, não é uma temperatura 36,6, 36,7. Era uma temperatura 36,3. Tava vindo, não, minto, tava vindo em 36,6, caiu. Eu fiz, amiga, tu vai ovular. Tá. Tu vai ovular, se tu quiser tentar, tu tenta. No outro dia ela tirou a temperatura, 36,3 de novo. E no outro, 36,2, 36,1. E ficou do 36,1 a 36,4 e a temperatura dessa criatura não subia. Fiz, amiga, tu não ovulou. Tu não... Eu fiquei desesperada, porque o ciclo dela, né, depois de 40 dias que ela teve o aborto, ela menstruou igualzinha a mim, no mesmo dia. A gente é tão conectada, ela mora lá nas Brinhas do Pará, né, amiga? Mas a gente é tão conectada, a minha menstruação e a dela veio no mesmo dia. E eu já tava perto de menstruar de novo, e a temperatura dela tava dando lá embaixo. Eu fico, pelo amor de Deus, amiga, teu corpo ainda não deve estar normal. Não deve estar normal, tipo assim, não voltou ao normal, é super normal demorar. E ela encacucou. Aí eu falei assim, amiga, calma, você não ovulou, é super normal, deve ser um ciclo ovulatório, vira e mexe, parará.
Aí ela ficou encacucada. Eu fiz, amiga, vai no médico, pede um ultrassom, vamos ver o que é que tá acontecendo. A nega foi lá fazer o ultrassom e a temperatura 36,3 ali. Chegou lá, endométrio fino. Tinha um cistozinho ali, mas não tava no tamanho, porque se vocês não sabem, o cisto para ovular, ele precisa estar num tamanho específico, que agora eu não me lembro. O dela tava bem pequenininho. E o endométrio tem que estar espaçado. O dela tava fino. Eu fiz, amiga, olha aí, tá vendo? Teu ciclo ainda não voltou ao normal. Tia quieta, super normal. Tua menstruação a gente já sabe que vai atrasar. Enfim. Aí ela encacucou, ela fez, não. Eu fiz, calma, ela falou com a médica lá, a médica, não, você vai ovular, mas vai demorar um pouquinho, vira e mexe. Eu fiz, vamos continuar fazendo a tabela, porque a gente conhece teu corpo. E aí, gente, ela fez a ultra, tipo, pela ali os cálculos mais ou menos de quanto tava o folículo dominante dela e o endométrio, ia demorar pelo menos uns 15 dias. Mas, como o corpo não é exato, né, ali, pá, acho que foi com 5 a 7 dias da ultra, a temperatura dela lá embaixo, eu fiz, amiga, tu quer tentar? Ela, eu não quero tentar mais não sei o que, isso aqui, pois pronto, não tenta. A temperatura dela baixou, como já tava baixa, no outro dia a temperatura dela subiu, 36,7. Eu fiz, amiga, namora que tu ovulou. Ela, não vou tentar não. Eu fiz, namora que tu ovulou. Olha a loucura, né, Lu? Aí, tu ovulou. E o que foi que aconteceu? Ela comprou o teste de ovulação. Só que como ela mora muito longe, lá não tinha chegado ainda. E como a gente tava só acompanhando o ciclo dela pela temperatura, só pra gente conhecer, a gente, não, amiga, vai dar tempo, outro mês a gente vai tentar, faz a tabela, faz o teste de ovulação. Beleza, então não tinha como a gente saber se realmente ela tinha ovulado, porque ela não tinha teste em casa de ovulação. Mas eu fiz, amiga, namora que tu ovulou. Ela, nada, mulher, eu fiz, mulher, vá-se embora. Ela foi-se embora, a temperatura subiu, ela namorou. E a temperatura só subindo, só subindo, só subindo. Por ali, no sexto dia, a temperatura dela deu uma queda para 36,5, se eu não me engano. Só sei que caiu. Aí eu já fiquei de cabeça em pé. Eu falei, meu Deus, será? E depois dessa baixa, a temperatura dela só subiu. E aí, no Instagram dela, eu percebi que o peito dela tava mais durinho, sabe? Sei lá, tava mais durinho. E aí ela reclamou que tava com espinha. Aí eu falei, amiga, será? E a temperatura da nega 36,7, 36,8. E já estava no DPO 12, não, 11. A gente descobriu bem antes, assim, acho que foi o 10 ou foi o 11. E aí foi o tempo do teste de ovulação dela chegar. E eu fiquei encacucada, eu fiz, bicha, faz o teste de ovulação? Ela, não sei fazer não, eu falei, bora, eu te ensino, faz o teste de ovulação que tu acha que tu tá grávida. E ela fez o teste de ovulação. E a carinha apareceu. Meu filho, eu entrei em loucura. Fiquei desesperada. Fui, vá-se embora comprar um teste. Tem gravidez, você tá grávida? Ela, não tô não, eu tô ovulando agora. Eu fiz, amiga, não é. Foi a mesma coisa que aconteceu com Lulu. Eu já tinha pegado um teste de ovulação positivo. E o de Lulu, eu peguei outro teste de ovulação positivo. E não podia ser, tipo, não tinha como eu ovular 2 meses, 2 vezes no mesmo mês, em data tão separada. Então eu sabia que era gravidez. E ela comprou o teste. Ela, amiga, eu vou fazer, tu faz, tu tá grávida. Tava lá, a bicha buchuda. Ela ficou sem acreditar. Eu fiz, tô dizendo pra você, minha filha, que quem inventou a temperatura basal, não sei. Muito obrigado. Mas todo mundo, que tipo assim, né? As amigas, as primas conhecidas que vêm falar comigo, que eu falo o método da temperatura basal, não demora mais de 3 meses não, tá, meninas? Então, é muito importante você descobrir como tá seu corpo, como é seu ciclo, porque isso ajuda muito, 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 muito. As meninas, ó, faz a temperatura basal, faz o teste de ovulação. E outra diquinha, que eu já tava esquecendo, faz o ultrassom seriado. Mas, geralmente, o ultrassom seriado é só pra quem tem plano de saúde. Aí libera o plano e faz, né, em dias específicos, 3 ultras no ciclo pra saber, né, como tá o endométrio, se tá perto de ovular. E a última, pra saber se já ovulou e como tá o endométrio. Mas tem meninas que não tem plano e, tipo, pra fazer seriada pagando, né,
Enfim, se você tá tentando é porque você tem uma condição, né, de criar um filho, mas a gente não quer gastar assim em coisas que dá pra gente tentar ver de outra forma. E aí, a Lu ficou buchuda. E aí, minha filha, essa alegria. Nesse vídeo que ela tá agora, ela deve estar com, que eu tô fazendo, né? Ela deve estar com 10 semanas. E o bebezinho, graças a Deus, tá lá. O nosso bebê arco-íris. E eu fico assim... Porque eu não usei... Tecnicamente, eu sei a teoria ali, mas eu não consegui aplicar essa teoria. Porque de Lulu... Não. Do meu anjinho, né? Eu fiquei grávida na troca de anticoncepcional, né? Que eu usava o microvilar e comecei a tomar o Selena porque eu tava cheia tava com ovário policístico, né? E aí acontecia que eu tava já uns 3 meses sem ovular, a médica trocou. Como eu era leiga e a médica não explicou que tinha que usar camisinha nessa troca, eu acabei ficando grávida. Então eu não tava tentando, eu tava terminando quase a faculdade, mas faltava um ano pra terminar a faculdade, eu fiquei grávida. Aí eu perdi, né? O nosso bebê, nosso anjinho, perdi. Aí nessa perca, eu fiz uma curetagem. Dessa curetagem, eles rasparam demais meu útero. Eu fiquei com um septo uterino. O médico falou: olha, se algum dia tu quiser tentar de novo, tu só vai ficar grávida se você tirar esse septo. Porque é impossível ficar grávida com esse septo. Posso até que você fique, mas vai demorar muito. Então é melhor a gente tirar. Fiquei grávida com septo uterino. E da outra, fiquei grávida com DIU. Então, tecnicamente, eu não estava... Enquanto eu estava tentando, eu não ficava grávida. Então, quando eu fiquei grávida, tecnicamente, eu não estava colocando nenhum desses métodos que eu tô falando pra você. Mas eu já passei esses métodos pra outras amigas. Outras amigas, Sinara, quero tentar, bora me ajudar, bora... E super funciona, tá, meninas? Então, se vocês conhecem algum desses métodos, colocam aqui pra mim nos comentários, comenta comigo, qualquer dúvida, se eu souber, comenta aqui embaixo que eu vou responder vocês. E as dicasinhas vamos pro resumão depois dessa história, vamos pro resumão. Um aplicativo para acompanhar seu ciclo, temperatura basal, teste de ovulação, ultrassom e o mais importante, tá usando, tá suplementando alguma vitamina, tá, meninas? É super importante você tá usando o ácido fólico. Hoje em dia a gente não usa mais o ácido fólico, a gente usa o mertifolato, que ele, o organismo consegue absorver ele melhor do que o ácido fólico, tá? Então, super importante tá tomando ácido fólico, ômega 3, vitamina D, qualquer vitamina que você quiser, polivitamínico para mulher. Então, é super importante. E, claro, ir no médico, tá, meninas? Quando vocês viram tentando, é super importante você ir no médico, pedir exames, ver se tá tudo direitinho, perguntar assim: doutor, posso? Tô liberada? Tá liberada. Passou de um ano, mamães e futuras mamães, passou de um ano tentando e você não engravidou, muito importante você procurar um médico pra saber se tem alguma coisa, se é só Deus, né? O tempo de Deus na sua vida. Então, o vídeo das diquinhas para engravidar foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, minhas gostosas, pode curtir, comenta aqui embaixo, viu? Demorou, tava querendo muito, muito, muito fazer esse vídeo pra vocês. Não sei se é a vibe de vocês aí, mas eu queria muito, muito que fazer esse vídeo pra vocês, né? Porque me ajudou, ajuda minhas amigas e com certeza vai ajudar vocês também, tá, gostosas? Então, um cheiro e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!